Hoje é comemorado ou celebrado o dia de Pentecoste. Pentecoste é uma festa que é celebrada no 50º dia depois da Páscoa. Por isso do nome Pentecoste, né, que é o 50º. 50º dia depois da Páscoa. Não é? 50º. É 50º? É, 50º dia. 50 dias. 50º, 50 dias. Não é Pentateuco, não, gente. É Pentecoste. Pentecoste. E é interessante que a maioria das igrejas cristãs evangélicas, não falam quase nada sobre o dia de Pentecoste. A tradição católica comemora, celebra todo ano, inclusive a gente está tendo agora, né? Aí no Tagua Park, todo ano tem uma celebração muito importante. E eu considero extremamente importante nós conversarmos sobre o Pentecoste, sobre o que é o Pentecoste, o que se celebra no Pentecoste, o que isso tem a ver com a nossa vida. Era para no meu entendimento, era para os pentecostais não deixar essa festa passar batido, porque o próprio nome já diz, né? Os pentecostais é porque são da ideia do Pentecoste. Bom, mas há alguns problemas quando nós falamos sobre essa questão do Pentecoste, sobre o entendimento do que é isso, do que significa isso, né? E quais são as relevâncias do Pentecoste para a vida da gente. Nós sabemos inicialmente que Pentecoste é uma festa que era praticada pelo povo hebreu desde quando eles saíram lá do cativeiro egípcio, e eles celebravam então, depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam o Shavuot, ou então Pentecoste, depois que foi para a cultura grega. E essa era uma festa de colheita. Então, era um momento em que cada família, cada dono de terra trazia ao Senhor os primeiros frutos da sua produção. Então, um plantador de trigo fazia a colheita e os primeiros frutos eles eram separados para o Senhor e traziam, e de dia de festa, as pessoas vinham de todos os lugares, se reuniam em Jerusalém e ali eles celebravam essa entrega dos frutos. Era um momento de gratidão a Deus, né, por tê-los abençoado, por estar cuidando deles, por ter feito com que a terra produzisse, fazendo com que eles tivessem alimento, e aquela ideia inicial que é própria do ser humano, que Deus está acima de todas as coisas, que em primeiro lugar a gente deve dedicar a Deus a nossa vida e tudo que faz parte da nossa vida. Então eles celebravam isso durante milênios. E agora, depois da ressurreição de Jesus, depois da Páscoa em que Jesus foi crucificado, agora celebra-se também, na festa de Pentecoste, um momento muito importante para a igreja do Senhor Jesus. A Páscoa está dentro de um ciclo que eu chamo do ciclo da redenção. Qual é o ciclo da redenção? A redenção compreende a encarnação de Jesus, Jesus se tornou homem. Segundo ponto, Jesus morreu. Então, Jesus se tornou homem, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Paulo disse que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Jesus ressuscita, Jesus sobe aos céus, a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desce, o Pentecoste, e o próximo ato é a consumação de todas as coisas. Esse é um ciclo que eu chamo o ciclo da redenção. Então Jesus precisava se tornar gente,
depois morrer como ser humano no nosso lugar, ressuscitar ao terceiro dia, depois ele tinha que subir aos céus para que enviasse o Consolador, o Espírito Santo, que depois nos levaria à consumação de todas as coisas. O Pentecoste está dentro desse ciclo que a gente chama o ciclo da redenção. Então ele tem tudo a ver com a vida da gente. Qual é a grande questão? É que principalmente quem veio do ambiente pentecostal, como eu, aprendeu que no Pentecoste é o momento em que você é batizado no Espírito Santo e vai falar em outras línguas, em línguas estranhas. Esse é um entendimento, né, que se tem de onde a gente veio, de tal modo que se diz o seguinte: enquanto você não falou em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo. Alguém passou por essa experiência aqui? Ouviu isso? Então, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Baseado onde? Baseado em Atos 2, que é exatamente onde fala sobre o Pentecoste. Mas nós vamos ler agora Atos 2 e nós vamos ver que é uma leitura simples, básica e elementar, que vai nos mostrar um outro ponto importante sobre o dia de Pentecoste, o que ele significa. Porque além de ter esse aspecto fenomenológico, né, que ele aconteceu em um determinado dia, Pentecoste continua acontecendo todos os dias. Inclusive pode acontecer hoje aqui. Se porventura você ainda não recebeu o Espírito Santo, você pode receber hoje. Se porventura você ainda não nasceu de novo, você pode nascer de novo hoje e se tornar uma nova criatura. Mas vamos lá para Atos capítulo de número 2. E eu quero fazer uma leitura com vocês. E quero que você me acompanhe. Todo mundo achou aí? Amém? Atos capítulo de número 2. Olha só. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Então, primeira coisa importante, eles estavam juntos, reunidos. Quem? Os discípulos e todos aqueles que haviam acompanhado a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. O apóstolo Paulo diz que no dia em que Jesus subiu aos céus, tinham 500 pessoas que foram testemunhas da ascensão de Jesus. Então, muita gente, né? 500 pessoas viram Jesus subir. E Jesus disse a essas pessoas: ide para Jerusalém e ficai lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles foram para Jerusalém e ficaram reunidos esperando esse dia em que o Espírito Santo seria derramado. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Aí apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Então imagina, eles estão sentados como nós estamos assentados aqui, aí ouviu-se um som impetuoso, um som muito forte, o som encheu toda a casa e eles começaram a ver sobre cada um deles línguas como que de fogo, labaredas de fogo sobre a cabeça de cada um. Então, como se eu estivesse aqui olhando para o João, e aí estou vendo em cima da cabeça do João uma labareda de fogo, e o João está olhando para mim e vendo na minha. Aí o Lucas olha para a Miriam e vê na Miriam, e a Miriam vê no Lucas, e assim eles estavam vendo. Esse foi o fato. E aí o que aconteceu? Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que expressassem. Esse foi o fato. Aí o Lucas vai continuar explicando. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo, que estavam ali exatamente por causa da festa do Pentecoste. E ouvindo-se o som,
ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. E atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Veja, havia muitas pessoas ali em Jerusalém e eles então estão maravilhados porque aqueles homens galileus, que eram homens simples, pescadores, não eram estudados, não eram poliglotas, não tinham nenhum entendimento de glossolalia, até onde a gente pode saber, mas eles começam a falar em outras línguas. E as pessoas que estão ali em Jerusalém começam a entender essas línguas que eles estão falando na sua própria língua materna. E olha que interessante aqui, continuando a leitura. Então eles disseram, verso 8, então como os ouvimos cada um de nós na nossa língua materna? Partos e medos. Os partos e medos falavam a língua iraquiana, a língua iraquiana, melhor dizendo, a língua do Irã, antiga, né? Partos e medas. Os elamitas que falavam elamita, os habitantes da Mesopotâmia falavam aramaico, os da Judéia falavam hebraico e aramaico, os da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, falavam grego, os da Frígia e da Panfilha falavam frígio, que era a língua da época também, e os da Panfilha falavam em grego. Os do Egito falavam em Egito, e os da Líbia falavam também em línguas africanas, assim também como os de Cirene. E visitantes que estavam de Roma, que falavam latim e também falavam grego, e judeus que falavam aramaico, também estavam ali. E os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes que falavam a língua árabe. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Que língua é que eles estão falando? A língua do pessoal que estava ali, das pessoas que estavam ali. Não era uma língua estranha como a gente conhece hoje e vê as pessoas dizendo. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a vocês que eu creio em línguas estranhas, como o dom. O apóstolo Paulo diz que há pessoas que recebem o dom de línguas e há aqueles que recebem o dom de interpretação de línguas. Porque sempre que alguém fala em línguas estranhas ou línguas dos céus, é necessário que alguém interprete para que seja entendível a todos os outros. Ou, como disse o apóstolo Paulo, quando eu estou sozinho orando, eu falo com Deus em mistério. E isso edifica a minha alma e o meu coração. Mas quando eu estou com todos vocês, não, eu falo em português. Se Paulo estivesse aqui, eu falo em português. Mas o que está acontecendo aqui no dia do Pentecoste? Há um dom de línguas que é ministrado a eles. E isso é chamado de... Deixa eu até ver o nome direitinho aqui. É dentro do texto original, o que acontece aqui é a xenolalia. Nome estranho, né? Xenolalia. É falar em idiomas humanos em que alguém não aprendeu, mas que o outro reconhece. É isso que está acontecendo aqui. Isso aconteceu no dia de Pentecoste. Eles começaram a falar maravilhas de Deus e as pessoas ouviam na sua própria língua. Eu conheço a história de um pastor que foi ministrar numa tribo na África e chegando lá ele tinha um intérprete. Então ele falou o primeiro dia, ele ia falar uma semana, falou no segundo dia, e ele percebeu que o intérprete não estava falando exatamente o que ele estava dizendo. Ele começou a perceber que alguma coisa estava muito estranha entre o que ele falava e o que o intérprete estava dizendo para as pessoas, em uma língua muito diferente. E ele então conta que voltou para o hotel e falou: Senhor,
vão ter que fazer alguma coisa, porque esse camarada não está interpretando corretamente, não está chegando a mensagem clara do Senhor para o coração das pessoas, e amanhã eu preciso estar falando essa língua. Eu tenho que pregar amanhã nessa língua. E ele orou ao Senhor, e no outro dia ele foi e pregou na língua das pessoas que o estavam ouvindo. Isso é chamado Xenolalia. Então, esse evento é o evento que aconteceu no Pentecoste. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. E as pessoas que estavam próximas ficaram atônitas. Então, o grande milagre não foi o fato deles falarem línguas estranhas, mas eles estavam atônitos porque eles entendiam o que eles estavam falando. Eles compreendiam a mensagem de Deus na sua própria língua. Esse é o Pentecoste. É quando a gente fala e os outros entendem o que nós estamos falando. Porque também às vezes observamos que tem muita gente que fala em línguas estranhas no ambiente religioso, mas dentro de casa o seu comportamento não fala nada sobre Jesus. Tem muita gente que fala em línguas estranhas quando está no meio de todo mundo, mas no seu trabalho, o seu testemunho não tem nada a ver com Jesus. Na sua vizinhança, onde ele está, a vida dele não diz nada sobre Jesus. E o Pentecoste não era sobre falar línguas estranhas. Era sobre se comunicar e ser entendível às outras pessoas. E aí, há uma conexão, isso aqui eu gostaria que você guardasse e nunca mais esquecesse. Há uma conexão entre Atos 2 e Gênesis 11. Que eu vou ler com vocês também. Vou pedir o Caio para colocar aí. E só de ler você já vai entender a conexão entre Gênesis capítulo 11 e Atos capítulo 2. Olha só. Quem sabe o que está escrito em Gênesis 11? Deu spoiler aí. Torre de Babel. Olha o que está escrito. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Depois de Noé, depois da arca, do evento da arca, todo mundo falava uma só língua. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram a planície em Siná e ali se estabeleceram. E disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles já tinham uma tecnologia aqui nessa época de fazer tijolos queimados. Os tijolos serviam de pedras para eles e o betume serviu de argamassa. Até então não se fazia tijolos queimados. Aqui já havia avançado bastante, né? E depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. E o Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vejam Deus causando uma confusão. Não uma confusão de problema, uma confusão de línguas. Eles se juntaram logo após
dilúvio e disseram: vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre, vamos fazer com que o nosso nome seja reconhecido. Era um projeto de construção muito importante, era um projeto muito audacioso, que se utilizava da melhor tecnologia do mundo, mas havia uma intenção por trás desse projeto que não agradou o coração de Deus. Era um projeto egoísta. Os homens queriam criar uma forma de não depender mais de Deus, ou é quase como se fosse uma afronta a Deus. Eu gosto de uma forma que o pastor explica isso. Ele diz o seguinte, que eles construíram aquela torre na intenção seguinte: esse Deus que destruiu tudo com o dilúvio, a gente vai construir uma torre até os céus, quero ver se ele tem água suficiente de novo para destruir a gente. Essa era a ideia. E Deus, ao ver aquilo, falou: opa, eu preciso livrar a humanidade. Eu preciso acabar com esse projeto para o bem da humanidade. Eu preciso cancelar esse projeto para que a humanidade continue existindo, senão eles vão, mais uma vez, cair no caos. E aí Deus desce, diz o texto, e Deus usa, nesse momento, a confusão de línguas. E daí surgem essas línguas que nós conhecemos hoje. Não todas, mas porque ao longo do tempo várias línguas foram surgindo. Mas aquelas principais, eles então não conseguiram mais se entender. Falaram em línguas diferentes, não conseguiram se entender, o projeto foi de água abaixo, não construíram a cidade, não construíram uma torre, e cada um começou agora a se reunir à medida em que iam se entendendo. E se você continuar lendo o livro, capítulo 11 de Gênesis, você vai perceber que aí começaram a juntar povos aqui, povos ali, povos aqui, conforme eles iam se entendendo, foram criando os povos. A humanidade seguiu o seu caminho até então. E aí chega no Pentecoste. Jesus disse: eu vou subir ao Pai e vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que o mundo não conhece, o selo da promessa. Eu criarei uma nova humanidade. E aí o Espírito Santo desce. E o que acontece quando o Espírito Santo desce? Eles falam em outras línguas, no entanto, todo mundo se entende. Viram? Em Gênesis 11, tem um batismo de línguas. E aí ninguém se entende. Em Atos 2, Deus vem mais uma vez e batiza todo mundo com línguas. E o que acontece? Todo mundo se entende. Então, o que é o Pentecoste? O Pentecoste é quando o Espírito Santo desce em mim, sobre mim, faz morada em mim, de modo que todo mundo compreende o que eu falo. Aqueles que recebem o Espírito Santo passam a fazer parte dessa nova comunidade, dessa nova humanidade, que são aqueles que são selados pelo Espírito Santo. Isso é o Pentecoste. O Espírito Santo veio sobre mim, o Espírito Santo veio sobre você. E agora nós fazemos parte de uma nova humanidade. Agora nós não somos mais aquele velho homem. Agora não fazemos mais parte daqueles que caminham na escuridão. Agora nós não fazemos mais parte daqueles que caminham segundo o seu próprio desejo. Agora nós não caminhamos mais segundo os padrões do mundo, dominados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa insensatez. Agora nós somos o povo, a comunidade, nós somos a nova humanidade em Cristo Jesus, que agora caminha dirigido pelo Espírito. Isso é que é ser batizado, isso é que é ter o selo da promessa, isso é que é dizer: eu sou uma nova criatura, como nós cantamos hoje. Nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Então, para a gente dirimir aquela ideia de que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, não.
tem o Espírito Santo quem testemunha de Cristo, quem recebeu a verdade de Deus no seu coração e quem agora vive para a glória de Deus. Se em Babel Deus trouxe a confusão de línguas para cessar um projeto humano egoísta, agora em Pentecoste, Deus manda o Espírito Santo e nos batiza para que a gente se reúna numa nova humanidade, onde todos podem se chegar. Porque o texto vai dizer, lá em Atos 2, que quando eles estão naquele momento sem saber o que está acontecendo e dizem para Pedro, né, principalmente Pedro, que parece que é alguém que sobressai e diz, olha, esse pessoal está bêbado. Isso aqui estão bêbados. Aí Pedro diz, não, nós não estamos bêbados não, são 9 horas da manhã. Não tem ninguém bêbado 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que disse o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda carne, sobre toda a humanidade, sobre todas as pessoas. Então o que é o Pentecoste? O Pentecoste é recebermos essa nova vida em Cristo, pelo seu Espírito. E entender, em primeiro lugar, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda carne. Eu não sei se essa tradução aqui diz toda carne. Diz todas as pessoas. Então, irmão, o Espírito Santo está derramado sobre todas as pessoas. Mas como assim? As pessoas da igreja? Não, sobre todas as pessoas. Espera aí. Sobre todas as pessoas? Sobre todas as pessoas. Então a pessoa que está lá no bar agora, o Espírito Santo foi derramado sobre ele? Foi. A pessoa que está num prostíbulo agora, o Espírito Santo foi derramado sobre ele? Foi. Para a pessoa que está na igreja, o Espírito Santo foi derramado sobre ele? Foi. O Espírito Santo foi derramado sobre toda carne. Ou seja, há possibilidade de salvação para todas as pessoas. Todas as pessoas. Não tem esse negócio de que a salvação é para uns e para outros não. Não tem esse negócio de uns eleitos para salvação, outros não são eleitos para salvação. A salvação é derramada, o Espírito Santo é derramado sobre todas as pessoas, porque a única possibilidade de salvação é o Espírito Santo convencendo alguém. A questão é, nem todos sabem disso e nem todos acolhem isso no seu coração. Que o fato do Espírito Santo ter sido derramado sobre a humanidade não significa que todos os seres humanos se tornaram uma nova criatura. Foi derramado, é a possibilidade. Significa dizer que eu e você, que acolhemos e que agora somos nova criatura, não podemos olhar para ninguém como uma impossibilidade de salvação. Para ninguém como uma impossibilidade de redenção. Todos podem ser redimidos, porque a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Então todos podem ser salvos. Aquele seu colega de trabalho, o seu vizinho, aquela pessoa da sua família, aquele cara mais perverso, se você olhar assim, abrir o jornal e falar, não, esse cara aqui esse aqui não tem não. Tem. A menos que ele não acolha no seu coração, porque teve para nós e nós acolhemos. Então, a salvação está disponível. Uma implicação importante disso é que o Espírito Santo veio e nos tornou testemunhas de Cristo. Testemunhas de Cristo. E quando a gente fala assim, ser testemunha de Cristo, eu não estou falando contar um testemunho. Contar o testemunho é uma coisa. Irmãos, eu quero contar um testemunho. Aí você conta, eu estava sem trabalho, aí abri uma porta de emprego, é um testemunho. Amém. Né?
Amém. Mas ser testemunha é entregar a sua vida a Cristo e fazer da sua vida, tudo que você faz, você está colado em Cristo e Cristo colado em você. Ou como disse o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não tem nada em mim que não seja de Cristo. Não tem nada em mim que não seja de Cristo. Não tem nada acontecendo em mim que Cristo não seja o fundamento. E eu sou testemunha. Sem abrir a boca, onde eu passo, o que eu faço, a maneira que eu vivo, as pessoas dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E para a gente finalizar, ser batizado no Espírito Santo é que agora, sendo essa nova criatura, todas as coisas são possíveis, Caio. Todo dom perfeito de Deus é possível na sua vida. Nós somos novas criaturas. Agora há toda a possibilidade da gente vencer nossas paixões, da gente vencer nossos fracassos, da gente vencer nossas argumentações próprias, vencermos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque o Espírito está em nós. Sim, agora a gente pode ser diferente. Sim, o povo de Deus, a família de Deus, a comunidade do caminho, aqueles que estão prontos a acolher, a abraçar, a perdoar, a orar, a estar junto, a ver novas possibilidades, a abrir portas, a abrir caminhos. Podemos trabalhar e ser bem-sucedidos, podemos estudar e ser bem-sucedidos, podemos casar e ter uma família abençoada, podemos ficar só e ter uma família abençoada, podemos fazer o que nós quisermos fazer tudo para a glória de Deus. Por quê? Porque agora nós temos o Espírito de Deus em nós. Não somos movidos apenas pela nossa força, não somos movidos apenas pelo nosso bem-querer, mas pela vontade soberana suprema de Deus. Podemos vencer todos os pecados, podemos vencer as paixões, podemos vencer tudo aquilo que atormenta nosso coração e nossa alma, porque agora nós somos uma nova criatura. E isso às vezes pode parecer assim algo abstrato. Isso não é abstrato, gente. Isso não é abstrato. Isso é uma realidade. Eu abri essa semana olhando umas coisas ali no meu Google Foto, procurando uma imagem. E quando eu estava procurando uma imagem, passou alguém. E quando passou esse alguém, o meu coração se encheu de fúria, de raiva, e me veio algo assim, quase que descontrolado, assim, que eu fiquei numa ira quando eu vi a imagem de alguém. E na mesma hora, o Espírito Santo olhou para mim e falou: ah, é? Seu bonitão. Sério, na hora, ah, é, seu bonitão. E aí, sério, gente, sério, isso aconteceu de verdade. E eu quis passar a imagem. Deixa aí. Bem grande, porque estava no meu ali no notebook, bem grande. Olha mais. Olha mais até sair isso dentro de você. Olha até sair. E eu fiquei olhando até sair. E aí saiu. Aí eu fiquei leve. Respirei, fiquei leve. Amém, Jesus, amém. Entendi. E aí passei a imagem e continuei procurando o que eu queria procurar. Porque eu sou uma nova criatura. E eu sou uma nova criatura. E eu sou, e você também é. Nós somos nova criatura. Para a gente vencer todas essas coisas, e nós podemos vencê-las. O nosso olhar pode ser diferente, a nossa perspectiva, o nosso modo de vida é diferente. Por isso que nós somos uma comunidade, por isso que o Espírito Santo desceu sobre nós. Agora, eu não falo em línguas. Tem alguém aqui que fala em línguas? Tem dom de línguas? Isma? A Miriam também tem.
Os outros não. A Bíblia diz que você pode pedir. Você pode pedir. Senhor, eu queria o dom de línguas. Você pode pedir. E Jesus dá a cada um, o Espírito dá a cada um conforme o desejo dele. Ele pode dar a você. E a gente pode pedir também que ele nos dê o dom de interpretação de línguas. Que vai que em algum momento, conforme a vontade de Deus, ele queira nos falar assim. E aí vai usar o Ismael, ou vai usar o Miriam, para falar em dom de línguas, e um de nós para interpretar o que está sendo dito. E nós seremos edificados, porque todos os dons são para edificação da igreja. Mas o Pentecostes é esse batismo do qual você está batizado, eu estou batizado, como diz o apóstolo Paulo, nós estamos selados com o selo da promessa, para a gente viver agora como nova criatura, vivemos como novas pessoas, fazendo parte dessa nova humanidade. Portanto, não cabe mais para nós desamor, indiferença, perversão, não cabe mais para nós, julgamentos, não cabe mais para nós açoitamentos, não cabe mais para nós língua grande, sobre a vida dos outros, não cabe olhar maligno, não cabe nada disso, porque agora nós somos esse novo povo, essa nova humanidade que está servindo a Deus de todo o coração, de todo o nosso ser. Que a cada dia a gente possa viver isso, experimentar isso, viver essa vida, ter essas confirmações no nosso coração, de perceber como o Senhor foi bondoso com a gente e nos selou com o Espírito da promessa. E uma vez selado, selado para sempre, selado para sempre, selado para a glória de Deus, para o dia da consumação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?